Portanto, comemorar os 50 anos da Revolução de Abril vem acontecendo numa míriade de iniciativas que estão ancoradas numa leitura diferenciada do que foi a Revolução de Abril. É natural, cada um olha para a realidade e analisa e opina sobre ela de acordo com os referenciais político-ideológicos em que, diria eu, navega. Às comemorações oficiais juntam-se na sociedade portuguesa um sem número de outras iniciativas, tão ou mais importantes que essas, desde logo o pujante desfile realizado a 25 de Abril, que inundou a Avenida da Liberdade e foi acompanhado na nossa pátria por incontáveis expressões de celebração de Abril que se espalharam por todo o mundo. Foquemo-nos no falar sobre o depois do adeus, ter aberto a porta ao Grândola Vila Morena. Há setores da sociedade portuguesa que, impossibilitados de não falar sobre as comemorações de Abril, fazem-no para subverter o que foi e representa na história contemporânea da nossa pátria a Revolução de Abril. Outros querem circunscrever tais comemorações ao mero assinalar do que se passou na noite de 24 para 25 de Abril. E outros, a contragosto, a isso pouco mais acrescentam. Para nós, Associação Conquistas da Revolução, falar da Revolução de Abril é isso mesmo. É falar da Revolução que Portugal viveu e na construção que emergiu do confronto com as forças que a ela se opuseram e a que as massas populares, em estreita aliança com o movimento das Forças Armadas, tiveram que dar resposta. Resposta que se prolonga para lá de 2 de abril de 1976, data da promulgação da Constituição de Abril, e que nos acompanha até aos dias de hoje, em consequência dos avanços sociais que Abril nos trouxe e os retrocessos que as forças anti-Abril introduziram e pretendem reintroduzir na nossa sociedade. Portugal viveu uma revolução e vive uma contra-revolução que podemos datar a 25 de novembro de 1975, mas cuja força foi insuficiente para impedir a promulgação da Constituição de Abril de 76, promulgada a 2 de abril desse ano. Como Varela Gomes respondeu ao interrogar-se a si próprio sobre quem resta para celebrar sinceramente a Revolução dos Cravos, cito: somos parte dos culpados do costume, os revolucionários e antifascistas militares e civis que não renegaram as suas posições, aludindo a uma maioria revolucionária. Aliás, ele fala numa maioria silenciosa revolucionária, mas eu não gostei do termo silencioso porque estamos aqui a falar. Escrito há 25 anos atrás, confirmado 25 anos depois no desfile popular das comemorações do 25 de Abril em Lisboa e por todo o mundo, a Associação Conquistas da Revolução faz parte desses culpados do costume. E a iniciativa que hoje aqui trazemos assenta em 3 vetores: o simbolismo da data de hoje, o papel da quinta divisão na Revolução e homenagear Varela Gomes na oportunidade de passarem 100 anos sobre o seu nascimento em 1924 a 24 de maio. A escolha da data de 18 de julho deriva do simbolismo que se lhe reconhece. Em 18 de julho de 74, tomou posse o segundo governo provisório, o primeiro esfiado por Vasco Gonçalves, que nesse dia cessou as funções de chefe da quinta divisão. O segundo governo provisório sucede ao que ficou conhecido por golpe Palma Carlos, uma manobra spinolista que visava subverter o cumprimento do programa do movimento das Forças Armadas, ao alterar o curso aí definido de realização de eleições para uma Assembleia Constituinte, cujos deputados elaborariam uma Constituição a promulgar pelo Presidente da República. Ele era um caudilho, à imagem e semelhança daqueles que proliferaram na América do Sul. O golpe Palma Carlos constituiu o desenvolvimento de anteriores iniciativas e ideias de Spínola, que já tinham obrigado a ajustes no texto do programa do MFA,
ajustes com os quais Spínola ficara insatisfeito. Nesse tempo, Portugal era um caldeirão efervescente de correntes e contracorrentes sociais, como se de uma tempestade se tratasse, e onde a Quinta Divisão, pela sua atuação e as forças contrárias que contra ela se rebelaram, era alvo a abater pela Contra-Revolução. A partir de 25 de abril de 1974, viveu-se em Portugal o agudizar do confronto com as forças nessa data derrotadas. Esse confronto desenvolveu-se em crescendo e teve um significativo embate a 28 de setembro de 74. Precedido dos apelos à manifestação da maioria silenciosa e do enxovalho público a Vasco Gonçalves, primeiro-ministro, na Praça de Touros do Campo Pequeno, 26 de setembro, onde acompanhou Spínola à tourada promovida pela Liga dos Combatentes, o embate foi ultrapassado com a saída de Spínola da Presidência da República e o confronto atinge um pico de conflitualidade com o golpe spinolista de 11 de março de 75 e mais tarde com o golpe contra-revolucionário de 25 de novembro de 75. Na Quinta Divisão, desenvolveu atividade o Coronel Varela Gomes, onde desfiou o Centro de Sociologia Militar. Nesse contexto, concomitantemente com o reconhecimento da importância da atividade que desenvolveu enquanto esteve colocado na Quinta Divisão e atento ao facto de passarem 100 anos sobre o seu nascimento, entende a Associação Conquistas da Revolução prestar homenagem à personalidade de Varela Gomes e da sua vida de antifascista e revolucionário. O que nos traz aqui, ao propor um debate refletido sobre o papel da Quinta Divisão na Revolução, tem a dupla finalidade de contribuir para preservar a memória e contribuir no desbravar do caminho para o futuro, uma verdadeira democracia. Uma democracia como Abril a potenciou e a sua Constituição acolheu. Alguns saberão que eu uso o termo de vivermos numa falsa democracia. Enfim. Na qualidade de Presidente da ACR, agradeço desde já a todos o empenhamento colocado na preparação e mobilização para a iniciativa. Estou certo que as palestras e debates, pela qualidade dos palestrantes e das audiências, preencherão as nossas mais exigentes expectativas. Eu ia dizer, vamos a isso, mas tenho que fazer aqui uma interjeição. Nós pré-posicionámos uns envelopes nas cadeiras para fazer o apelo à vossa vontade de comparticiparem nos custos da realização desta iniciativa. De maneira que certamente vão cumprir a nossa expectativa, apesar das dificuldades que todos nós temos do ponto de vista económico. A segunda referência é que na banca que está lá fora, além da venda das diferentes publicações que lá estão exibidas, foi promovida uma rifa de um exemplar do livro branco sobre a Quinta Divisão, que será sorteado no fim do dia. Portanto, apelo também à vossa vontade para participarem nesse exercício. E agora, vamos então a isso. Muito obrigado. Vamos então dar início à primeira sessão. O Jorge Sarvando é vice-presidente da ACR, é um intelectual com várias publicações sobre o exercício da cidadania e, em particular, sobre o processo revolucionário que Portugal viveu. De maneira que eu vou dar a palavra ao Jorge Sarvando e vou desde já antecipar como é que nós vamos conduzir estas sessões. Os amigos que tenham a intenção de falar depois do Jorge Sarvando terminar a intervenção dele, que levará cerca de 10, 12 minutos, 15 minutos, não mais que isso, agradecia que fizessem chegar à mesa aqui ao ponte
a indicação de que pretendem falar, para que nós, no fim, de acordo com o tempo mais ou menos que temos distribuído, ratear o tempo entre os diferentes interessados em participar no debate e depois conduziremos o debate com a flexibilidade inerente ao tempo de que dispusermos. Portanto, agradecia que comunicassem aqui à minha direita a intenção de falar, ele tomará nota e depois conduziremos o debate com a flexibilidade que o tempo disponível nos proporcionar. Sem mais delongas, Jorge Sarvando. Minhas senhoras e meus senhores, caras e caros amigos, a minha intervenção intitula-se Nascença, Vida e Queda da 5ª Divisão do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Vindo eu do Porto, não queria começar esta minha intervenção sem uma palavra de homenagem a 2 militares de Abril que faleceram recentemente. O coronel Rui Rolando Xavier Castro Guimarães, coronel de Infantaria, que na noite de 24 a 25 de Abril veio com uma companhia de Infantaria até à cidade do Porto, onde lhe caberia ocupar a Legião Portuguesa. Outro é o coronel oriundo miliciano António Marques Lopes, autor de um extraordinário livro do Seminário para a Guerra Colonial, editado para Chiado Editores. Um bom amigo também, e que vos conto apenas esta particularidade. Ele, juntamente com outros militares que viveram a Guerra Colonial na Guiné-Bissau, regularmente, durante décadas e décadas, até hoje, se têm reunido para almoçar e o pecúlio que sobra do pagamento foram juntando dinheiro e esse dinheiro junto levou a que eles fossem até à Guiné-Bissau apoiar obras designadamente na água potável. É uma coisa extraordinária. A guerra pode muito e mal, mas a paz pode muito e bem. E esta palavra de homenagem que eu queria deixar a estes 2 amigos. A 5ª Divisão foi criada em junho de 1974, manteve uma intensa atividade até 27 de agosto de 75, data em que as suas instalações foram assaltadas por uma força do COPCOM e subsistiu com sérias limitações até à sua extinção formal na sequência do golpe de 25 de novembro. Inicialmente, num período marcado por forte hostilidade do general Spínola ao MFA, foram nela colocados os 7 oficiais que constituíam a sua comissão coordenadora, sendo o mais graduado o então coronel de Engenharia Vasco Gonçalves, nomeado chefe da divisão. Com a sua designação para primeiro-ministro do segundo governo provisório, em julho de 74, foi substituído pelo outro oficial mais graduado, o então tenente-coronel Franco Charais, recentemente falecido, mais tarde nomeado para comandar a região militar centro. Outros membros da comissão coordenadora, nomeados para pastas ministeriais, sairiam também, como foi o caso dos majores Melo Antunes e Vítor Alves e do capitão Costa Martins. Entre os oficiais, entretanto, colocados, contava-se o coronel João Varela Gomes, que logo se distinguiu pela iniciativa e dinamismo e viria a chefiar o Centro de Sociologia Militar. As missões atribuídas situavam-se, como era norma, no âmbito das relações públicas e a ação psicológica. Em outubro de 74, seria nomeado chefe da 5ª Divisão o coronel Robin de Andrade e em junho de 75 foi nomeado o primeiro-tenente médico naval Ramiro Correia, para o efeito graduado em capitão de mar e guerra. Apesar das limitações de meios materiais e atrasos na colocação do pessoal necessário, foi possível, a partir de setembro de 74, definir um novo quadro organizativo, passando as atividades principais a repartir-se por 4 áreas. A CODICE, Comissão Dinamizadora Central, o Centro de Esclarecimento e Informação Pública, o Centro de Sociologia Militar, o Centro de Relações Públicas. A atividade da 5ª Divisão teve 2 momentos altos, com reconhecimento geral e institucional,
no enfrentamento enérgico, audacioso, decisivo dos golpes contra-revolucionários de 28 de setembro de 74 e de 11 de março de 75. A 5ª Divisão foi essencial na prontidão de resposta, na mobilização popular e sequente derrota dos golpistas. Recorde-se que Spínola pretendia a admissão do primeiro-ministro Vasco Gonçalves, na decorrência da manifestação da chamada maioria silenciosa, prosseguir os seus projetos neocoloniais, antecipar numa pulsão caudilhista a eleição presidencial, em que seria o candidato natural, e adiar a eleição da Assembleia Constituinte, firme compromisso do MFA. A partir da Espanha franquista, para onde fugiu, Spínola, com a sua corte militar, iria a criar o MDLP, que, juntamente com o ELP, Rede Maria da Fonte e outros grupos reais ou fictícios, formaram a rede terrorista da extrema-direita, responsável pela onda de violência que abalou o país durante o processo revolucionário. A fronteira que separava o grupo spinolista do MFA era então clara e bem visível. Para se avaliar a intensidade do confronto, recorde-se que Spínola, ainda presidente, encomendou a Alpuim Calvão, nas palavras deste, a eliminação física de Melo Antunes e Vasco Gonçalves, acusados de traição. Mas a seguir mandou suspender a operação e ordenou a neutralização de Costa Gomes, que acusava de ser o maior traidor e quem manejava a comissão coordenadora. A crer no comandante Alpuim Calvão, que viria a ser mais tarde o chefe operacional do MDLP, terá tentado, mas não conseguiu cumprir a missão. Tudo isto é relatado numa biografia do Alpuim Calvão, pelas suas palavras, num livro intitulado Honra e Dever. Em junho de 75, o poder político-militar parecia estável e coeso. Fora criado o Conselho da Revolução e assinado o primeiro pacto MFA-partidos. Mas surgiam as primeiras tensões entre os maiores partidos políticos e revelavam-se, ainda incipientes, traços de fratura entre os principais responsáveis do MFA. A Assembleia Constituinte tomou posse a 2 de junho de 75 e o peso político das forças representadas permitia explorar uma linha de conflitualidade entre, como então se designavam, a dinâmica revolucionária e a dinâmica eleitoral. O professor Freitas do Amaral chegou a afirmar na ocasião haver uma maioria democrática na Assembleia, somando ele os votos do PS, do PPD e do CDS. Mas, na elaboração da Constituição, a maioria que funcionou não foi essa, foi outra. A Constituição viria a ser aprovada com os votos do PS, PPD, PCP, MDP, UDP e o deputado de Macau e os votos contra apenas do CDS. O processo revolucionário vivia então um dos momentos mais férteis e criativos, sempre com uma enorme participação popular. Assegurado o controle público da banca, que permitiu estancar a fuga de capitais e dos setores estratégicos, desenvolvia-se a economia, foram salvas pelo governo e os trabalhadores centenas de empresas ameaçadas de encerramento, avançavam a reforma agrária e novas leis no mundo rural, aumentou a produção e foi criado o emprego, valorizava-se o trabalho e os trabalhadores, tomavam-se medidas concretas e positivas no âmbito da educação, da saúde, da habitação, do acesso à cultura, na independência da justiça, prosseguia a descolonização nas terríveis condições herdadas do fascismo. Foram acolhidos e integrados, em pouco mais de um ano, mais de 500 mil de portugueses vindos da África, sobretudo Angola. Nem por isso os índices de desemprego aumentaram. O ano de 1975 terminou com uma taxa de desemprego de 4%. Os governos provisórios produziam legislação com forte impacto social, tendo muitas leis recebido consagração constitucional, como foi o caso do salário mínimo nacional, entre muitas outras. A democracia em construção não era apenas política. Ao Estado eram cometidas funções sociais. Era o caminho apontado pelas forças que combateram a ditadura, presentes no Congresso de Aveiro em 73, e coerente com o programa do MFA.
A conquista da liberdade era inseparável de profundas transformações sociais, da melhoria das condições de vida, da valorização do trabalho e da defesa da paz. O rumo do socialismo era claramente assumido pelas instituições militares e pelos principais partidos e movimentos políticos. Apesar de todas as regressões, por estranho que pareça, subsiste ainda hoje no preâmbulo da Constituição da República em vigor. A Aliança Povo-MFA era bem o motor da Revolução e significava a expressão política de uma vasta frente social antimonopolista. Para o grande capital financeiro desapossado dos seus privilégios e as suas conexões externas, impunha-se por isso quebrar tal aliança, dividir o movimento popular e dividir o movimento das Forças Armadas, e foi essa a direção tomada. Todos os meios foram empregues e recursos financeiros mobilizados com tal finalidade. Bastará ler os diálogos entre o secretário de Estado Kissinger e o embaixador Carlucci, hoje disponíveis, apesar das rasuras omissórias, em que a situação do nosso país era acompanhada dia a dia. As mensagens trocadas com responsáveis políticos portugueses para comprovar como os entendimentos funcionaram. Ficaram claros dois objetivos do governo de Washington, dos aliados europeus da NATO e da ditadura de Franco: demitir o primeiro-ministro Vasconcelos e afastar os comunistas da esfera do poder. Com eficácia, pois o MFA cindiu-se em três correntes, simplificando: a esquerda militar, ou gonçalvistas, o grupo de Copcon, ou hotelistas, e o grupo dos 9, ou moderados. Tudo isto cá, com aspas. Não eram componentes homogéneas, nem funcionava em compartimentos estanques. As três correntes publicaram os seus manifestos, mas desenhava-se um confronto. O apelo ao lançamento de pontes entre setores democráticos vinha, com certa carga de dramatismo, do lado do PCP. Mas, enquanto a comunicação entre o grupo dos 9 e do Copcon parecia funcionar, as tentativas de diálogo entre a esquerda militar e os 9 foram, na prática, curto-circuitadas. A partir de julho, as manifestações multitudinárias de sinal contrário sucediam-se. De um lado, afirmando a defesa da Revolução, o PCP, o MES, a FSP, o MDP e outros partidos de esquerda e as organizações mais representativas dos trabalhadores. Do outro lado, em contraponto, o PS, acobertando toda a direita, até à mais extrema, reclamava a demissão do primeiro-ministro Vasconcelos e prevenia sobre a iminência da imposição de uma ditadura comunista. Os partidos maoístas, como a AOC, o MRPP e outros, sempre ao lado do PS, falavam do PCP e de uma ditadura social-fascista. Em pano de fundo, em julho e setembro de 74, a onda de assaltos pela rede terrorista a sedes sindicais e centros de trabalho de partidos de esquerda causava destruições e mortes, em articulação com caciques locais, parcos ultramontanos, a participação de PIDES e legionários, de ex-colonos inconformados, de um certo lumpen que sempre desponta nestas ocasiões. O grupo Maria da Fonte e suas conexões no terreno simulavam um levantamento popular. Não era, mas fazia-se por parecer, tal a sua pujança, e era o que interessava no momento. Atente-se que a rede bombista esteve operacional entre maio de 75 e abril de 77, tendo alguns dos principais autores morais e materiais dos atentados sido presos em agosto de 76, mas poucos foram condenados, pela diretoria do Porto da Polícia Judiciária. Estava encontrado o alvo para onde convergiam os ataques caluniosos, por vezes infamantes, do PS de Soares e seus aliados. A popularidade de Vasconcelos era inegável entre os trabalhadores. Chegava longe nas camadas intermédias e era esse, para a direita, o maior perigo. Do seu discurso transparecia coerência, determinação, honestidade
patriotismo. Era vital, por isso, afastá-lo quanto antes de qualquer responsabilidade do Governo. Já agora, poderá ultrapassar uns minutos a intervenção, aqui trago um livro que foi editado no Porto no ano seguinte, chamado Companheiro Vasco. É uma antologia de textos sobre Vasco Gonçalves, com muitos textos deste, incluindo a sua defesa, o seu recurso, quando foi passado à reserva compulsivamente, por ordem do chefe de Estado-Maior do Exército, e a sua defesa, o seu recurso, é um dos textos mais notáveis que eu li, entre muitos, do nosso general Vasco Gonçalves. É um texto admirável por aquilo que explica como procedeu, porque procedeu e o sentido do seu procedimento. É um texto notável para o qual eu chamo a atenção. Voltando ao nosso tema, por outro lado, em comícios, discursos, em panfletos assinados ou anónimos, agitava-se em tom alarmista a iminência de uma ditadura comunista. Pouco interessava a falta de verosimilhança, a ausência de quaisquer indícios de tal cometimento. O olhe que não, de Cunhal no debate televisivo com Soares ficou célebre. Mas o que interessava era fazer e repetir a acusação incessantemente, levantar a suspeição para obter um efeito. Ao mesmo tempo, começavam as alusões a uma suposta Comuna de Lisboa, efabulação muito útil para os urdidores do golpe de 25 de novembro. Antes de prosseguirmos, uma observação. Uma das constantes no discurso da direita civil e militar era o imperativo de restaurar a ordem e a disciplina nas Forças Armadas. Referiam a presença de militares fardados em manifestações, a erupção dos SUV ou diversos atos da 5ª Divisão, para citar alguns exemplos. Mas indisciplina foi também a decisão dos comandantes de algumas unidades da região militar norte de recusar o comando do brigadeiro Corvacho e terem ido colocar sob as ordens do comandante da região militar centro. Indisciplina foi o modo como o documento dos 9 foi posto a circular e colocado a sufrágio direto dos militares em serviço nas unidades da região militar norte. Indisciplina foi a recusa dos oficiais designados para cumprir as ordens que teriam evitado o assalto à Embaixada de Espanha. Parece que no discurso hegemónico que a direita impôs, nuns casos, a indisciplina era ilegítima, noutros casos, era legítima. Ao tomar posição em defesa de Vasco Gonçalves, Primeiro-Ministro, e a partir de 25 de julho, membro do Diretório, criado pela Assembleia do MFA, a 5ª Divisão ligou o seu futuro ao resultado da luta em curso no campo militar. Mais que as queixas avulsas sobre campanhas de dinamização ou declarações de apoio ao documento guia da Aliança Povo-MFA, ou ao Poder Popular, ou ao documento intitulado Autocrítica de Copcom, ou a crítica ao discurso de Soares no comício da Fonte Luminosa, que geraram hostilidade e polémica, o que concitou as iras da direita, seus aliados da ocasião, ditos moderados, e do Otelo e seus próximos, foi a campanha de apoio a Vasco Gonçalves, largamente difundida e com grande impacto público, de que foram expressão o conhecido cartaz de João Abel Manta, ali exposto, e a canção Força, Força, Companheiro Vasco, nós seremos a Muralha de Aço. Uma primeira tentativa de calar a 5ª Divisão surgiu, mas não passou, na Assembleia do Exército, a 24 de julho. Mas a 25 de agosto o CR decidiu suspender as atividades da 5ª Divisão. Foi de imediato impedida uma reunião do Centro de Sociologia Militar, presidida pelo chefe da divisão, capitão de mar e guerra Ramiro Correia, e ordenada apenas 12 horas depois uma operação militar pelo comandante do Copcom, Otelo Saraiva de Carvalho, da ocupação das instalações executada pelo Regimento de Comandos, então comandada pelo coronel Jaime Neves. Esperava-se naturalmente o cumprimento da ordem, mas não como foi feito, com brutalidade e destruição de precioso património. Depois do golpe de mão, foi nomeado para reestruturar a 5ª Divisão o coronel Abreu Riscado, tendo como assessores o tenente-coronel Ramalhianos e os majores Pimentel e Loureiro dos Santos. A Codice manteve-se em funções até à sua extinção, em 26 de novembro,
Uma última campanha ficou ainda a operar no distrito de Viseu até maio de 76. O mesmo coronel Riscado ficou a chefiar a comissão liquidatária. Assim chegou ao fim a 5ª Divisão. Não fosse a publicação do livro branco, que está para sorteio, e da obra do comandante Manuel Begonha, 5ª Divisão, Revolução e Cultura, apagada ficaria a memória da sua rica, diversificada e meritória atividade, a não ser nas palavras de quem mais a hostilizou. Não que não tenham cometido erros e excessos, mas nada justifica que tenha sido encerrada de forma agressiva e traiçoeira, mandada queimar vasta e preciosa documentação, como se tivesse lutado o tempo dos autos de fé. O período de mais intensa atividade foi de setembro de 74 até agosto de 75, nem um ano. 8 campanhas de dinamização cultural, cobrindo quase todo o país, com mais de 10.000 iniciativas, como assinalou o coronel Aranda da Silva, aqui presente. 25 edições do Boletim do MFA, intervenção permanente nos meios de comunicação social, rádio, televisão, imprensa escrita, salientar a dinamização cultural no âmbito do apoio artístico, nas artes plásticas e gráficas, teatro e fantoches, música, dança, canto, cinema, circo, apoio literário. Memorável a criação do Movimento Democrático dos Artistas Plásticos e a produção de cartazes e pinturas murais, com uma pintura coletiva por 48 artistas de um painel, logo em 10 de junho de 74. Um lema ficou do pintor Vespeira: a Revolução aberta, arte liberta. Já vou extensa a minha intervenção, mas são mais uns curtos minutos. Há um texto notável do chefe da divisão, comandante Ramiro Correia, que ajuda a compreender o espírito da missão. Cito: a tragédia do nosso tempo não é a de todos os tempos. Logo, é preciso nomear o tempo. E é o corpo que nomeia o tempo. É o povo que nomeia o tempo. Portugal, 1975, a Revolução. A arte não deve estar ao serviço da Revolução. A arte é em si própria a Revolução. E se a arte é em si própria a Revolução, que lugar existe para dirigismos em arte? Onde está o escritor, o escultor, o pintor, o cineasta, que se viu neste país impedido de trabalhar e a sua obra devido a monolitismos culturais do MFA ou dos organismos governamentais? Os revolucionários têm medo da arte, mas não é o fenómeno artístico uma contínua procura, uma incessante transformação do mundo? Não contribui a arte essencialmente para uma nova ordem de valores na sociedade? Nós, os militares, ao longo do tempo trágico da guerra colonial, encontramos nos nossos músicos, escritores, pintores, atores, operários e camponeses a força e a esperança de uma pátria de suor e de justiça. Esse tempo é passado, é preciso nomear o tempo. Estamos em Portugal, em 1975, empenhados numa revolução que pretende construir uma sociedade livre, socialista. Esse tempo é tempo... ultrapassaremos as dificuldades, corrigiremos os nossos erros, participaremos na nomeação do tempo, seremos o corpo da revolução, a revolução viverá. As campanhas de dinamização transcenderam em muito o âmbito cultural. Ouçamos o comandante Manuel Begonha, um dos militares que ficaram depois de agosto até novembro de 75 e nesse período tentar ainda prosseguir a sua atividade. Recuperando espaços sem utilidade, criaram-se creches, parques infantis, demonstrando-se que são inúmeros os caminhos que se abrem à força da vontade coletiva. Deste facto são exemplo ações como as das comissões de moradores, comissões da aldeia, de bairro, autarquias locais, associações recreativas, dinamizando a abertura de estradas, de caminhos, o saneamento básico, o lançamento de pontes, a eletrificação rural, a criação de carreiras de caminhonetas, a abertura de escolas, o levantamento de centros culturais, postos de assistência médica e vacinação, criando centros regionais de emprego e colaborando com os vários organismos estatais. Podemos hoje dizer, 50 anos depois, que foram estes os tempos heroicos da Revolução, que o discurso hegemónico da direita e seus aliados da ocasião procurou apagar ou desvalorizar. O tempo do serviço cívico estudantil, do serviço médico à periferia, do SAAL e do CRUARBA na habitação,
o tempo em que os direitos cívicos e sociais foram conquistados pela luta e inscritos na Constituição, naquele espaço-tempo, 2 anos apenas, entre abril de 74 e abril de 76, em que o povo foi sujeito da história. Podemos dizer, a terminar, que certamente num tempo disruptivo houve erros e incompreensões. Num tempo de necessária e natural radicalidade, houve radicalismos nocivos. Mas o que é essencial sublinhar é que nunca as Forças Armadas estiveram tão próximas do povo a que pertenciam. Nos meios urbanos ou nos lugares mais distantes, o corpo militar não vinha para ordenar, mas para dialogar. Não vinha para reprimir, mas para ajudar. Não vinha armado de violência, mas com palavras de paz. Construía-se a democracia, cumpria-se a revolução. Muito obrigado pela vossa atenção. Bom, temos então a oportunidade de ouvir a assistência. Não sei, não apercebi que chegasse aqui à mesa qualquer pedido para falar, para questionar. Se me dá licença, Sr. Presidente, a propósito deste livro, editado no Porto, pouco depois da conspiração de Tancos, do pronunciamento de Tancos, um editor do Porto, cessado de funções do Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves, um editor do Porto chamado José da Cruz Santos, resolveu editar, primeiro, uma antologia de poemas sobre Vasco Gonçalves, entre eles o famoso poema do Eugênio de Andrade, depois a compilação dos seus discursos e depois também este. Bom, o que aconteceu foi que houve 566 atentados bombistas, 310 atentados bombistas entre 566 atos criminosos. Desses 310, um deles foi exatamente no Porto. Sobre o quê? Sobre uma tipografia chamada Inova. Tudo isto pode ser verificado através da confissão do bombista. Pôs a bomba, nos jornais do Porto trouxeram a notícia, explodiu uma bomba na tipografia Nova, certamente há algum problema de gás, instalações de gás. Então o próprio bombista telefonou para os jornais do Porto a dizer não foi um atentado bombista, fui eu que pus a bomba, não foi sobre o atentado. Ora bom, o que é que tinha havido? Foi um engano. Havia a tipografia Nova e havia a editorial Inova. E o bombista enganou-se e, em vez de pôr a bomba na editorial Inova, pôs na tipografia Inova. O pior disto tudo é que o próprio bombista depois telefonou aos donos da tipografia: desculpem lá, eu pus lá uma bomba, mas foi engano, desculpem lá. Enfim, malhas que o imperialismo tece. Da Associação Conquistas da Revolução, constou-se que o nome da associação constou-se que tinha sido parte da família do Vasco Gonçalves que não aceitou que se pusesse o nome da associação, mesmo a Associação Vasco Gonçalves. Não sei se isto corresponde à realidade, mas na altura foi o que constou. É só. Permito-me recuperar que quem quiser falar, agradecia que fizesse chegar o seu nome aqui à mesa para que o debate seja de alguma forma disciplinado. Naturalmente, toda a gente
terá a liberdade de questionar e emitir as suas opiniões sobre esta temática. Isso não está em causa. Portanto, neste momento estamos... Desculpa lá, que eles são 11 menos 10. Vamos aqui balancear a hora de encerramento desta sessão com a hora de início da sessão seguinte. Portanto, não vamos terminar dentro do calendário que estava previsto. Vamos aqui fazer algum uso, digamos assim, do tempo atribuído à segunda sessão, dependendo das pessoas que quiserem falar. E eu, sem mais delongas, dava a palavra ao Dr. Clemente. Bom dia a todos, cumprimento a mesa. Bom, para já gostaria de esclarecer sobre 2 ou 3 pontos. Um deles é que não há só 3 divisões nas Forças Armadas, salvistas, spinolistas e moderados, mas é preciso não esquecer os spinolistas e os saudosistas. Portanto, havia 5 grupos. Nós temos a tendência para nos esquecermos dos outros 2. Relativamente a Tancos, ao dia 5 de setembro de 1975, o famigerado dia em que muitos escritores, notáveis escritores, dizem, pensam, escrevem que foi uma Assembleia do MFA que terminou a saída do General Vasconcelos, não é verdade. Foi uma Assembleia do Exército constituída ad hoc. Era importante que todos nós, nas nossas conversas, nas nossas intervenções, pudéssemos, de uma vez por todas, esclarecer a verdade. É que não foi uma Assembleia, nem sequer do Exército, nem sequer, muito menos da Assembleia do MFA, que por decreto, cujo secretariado pertencia à 5ª Divisão, e que a partir de 11 de março passei a ser eu secretário-geral dessa Assembleia até ao seu desfazer, porque fui eu que tive de assistir à destruição pelo regimento, pelo capitão do regimento de comandos e suas tropas, a tudo o que tínhamos na 5ª Divisão, incluindo uma coisa que não se sabe, incendiar, deitar em fogo, como no Fahrenheit 554 ou 450, a muitos dos materiais que tínhamos no nosso cofre. Queria esclarecer que em Tancos, eu peço desculpa ter que acrescentar isto, em Tancos fomos impedidos, Varela Gomes, eu, Alferes Gottschalk, Alferes Conduto, que representávamos a 5ª Divisão e o Secretariado das Assembleias, fomos impedidos de entrar e participar nessa Assembleia que foi constituída, sobretudo, com elementos acabados de vir de África e dos regimentos de comandos. Quanto aos livros que falam sobre a 5ª Divisão, é um pouco problemático e pouco interessante da minha parte, dizer que também há um livro sobre a 5ª Divisão, do Ramiro Correia. Há mais livros sobre a 5ª Divisão, de outros autores. E há o meu livro, peço desculpa, mas não é propaganda, há o meu livro, Crónicas do Insubmisso, tem 3, 4 capítulos sobre a 5ª Divisão, a quem incomodava a 5ª Divisão, sobre Varela Gomes e sobre o nosso general Vasco Gonçalves. Também critico a Associação Conquistas da Revolução por nunca ter tido a amabilidade de colocar este livro de um associado e fundador à venda. E mais não há. Também posso esclarecer, porque
fui um dos principais intermediários entre a família de Vasco Gonçalves e a fundação da Associação Conquistas da Revolução, e conversei 2 ou 3 vezes com a família de Vasco Gonçalves, Maria João e o Luís, o filho, que não concordaram de facto que se desse à associação, que estava para ser Vasco Gonçalves, e como Estado, que de resto se compreende pela leitura dos estatutos, estava para ser de homenagem a Vasco Gonçalves. Eles de facto não gostaram da ideia por uma questão de vaidade, etc. Ao contrário, faltam-me agora as palavras, estou um pouco nervoso e bloqueio com facilidade. Muitíssimo obrigado. Professora Dulce Simões. Bom dia. Eu sou antropóloga, sou investigadora e neste momento estou a fazer um trabalho sobre as campanhas de dinamização cultural, mais especificamente sobre a campanha Castelo Branco. Em primeiro lugar, quero felicitar o Jorge Sarabanda pela excelente intervenção, esperando vivamente que esse texto possa ser publicado, porque é muito importante em termos de memória futura. Só um aspecto que eu quero salientar relativamente à questão da 5ª Divisão é a existência de um primeiro livro que se chama Dinamização Cultural, que suponho que foi escrito mesmo pelo Ramiro Correia, mas curiosamente ele põe nomes de vários autores, e um, salvo erro, é o João Soldado, o outro é não sei que marinheiro. Exatamente, pronto. E é de facto a primeira publicação que nos deixa, para nós investigadores, posteriormente o livro branco, depois o trabalho de facto do Begonha, que é um trabalho também de síntese, mas quero dizer-vos que há uma parte significativa do arquivo da 5ª Divisão que eu consultei, se bem que eu tivesse consultado especificamente para o meu objetivo, mas que está disponível na internet a descrição do arquivo no Arquivo de Defesa Nacional, que fica em Paço de Arcos, salvo erro, atual Escola de Comandos. E foi aí que eu consultei o arquivo da 5ª Divisão. De facto, a ordenação é bastante variada, dispersa, faz referência a assembleias do MFA, por exemplo, e depois às campanhas de dinamização. Muito obrigada. Era só. Não sei se queres comentar. Sim. Relativamente àquela questão da designação da associação, sim, corresponde à verdade. Eu creio que isso não retirou força à nossa associação, porque não é uma, digamos, não é uma associação destinada a fazer o laudatório de uma grande figura da Revolução Portuguesa, transcende muito o nome, e por isso comemoramos com dignamente o centenário do nascimento do General Vasco Gonçalves. Aliás, ainda há um aspecto em falta, que é a atribuição de uma estátua de homenagem ao Vasco Gonçalves, desenhada pelo arquiteto Cisa Vieira, que ainda não conseguimos que a Câmara de Lisboa tome a melhor posição sobre isso, mas já a figura de Vasco Gonçalves vai muito para além de todas estas iniciativas. É a Revolução Portuguesa, que foi de facto uma revolução única no mundo, não há paralelo com esta revolução que houve e que deixou marcas tão profundas. A 5ª Divisão foi sempre uma das menos bem tratadas, até da forma como os órgãos maioritários na própria Revolução decidiram extingui-la. É uma coisa extraordinária, como pôde acontecer
haver uma ordem cumprida por Copcon, que devia andar atrás dos contra-revolucionários e dos fascistas, mas com muito pouca eficácia, como se sabe, e ao mesmo tempo, mas aí, em 12 horas, cumpriram a ordem à maneira deles, e de facto foi um momento muito triste da nossa revolução. Algum património se perdeu, algum está aqui, e esta sessão também certamente reavivará a memória do muito que se fez. Relativamente à história, a questão das três correntes do MFA, os spinolistas, o que eu digo é, de facto, das três correntes em que se dividiu o MFA. Mesmo assim, é sempre uma simplificação. É sempre uma simplificação. E deve-se evitar, mas como amiudadas vezes na literatura sobre a Revolução aparecem muitas referências aos autoristas, aos gonçalvistas e aos 9, por isso é que escolhi esta designação. O Spínola, desde o princípio, tentou dissolver, eliminar o MFA. Desde logo lembram-se do documento do Hugo dos Santos, que ainda deu os primeiros passos. Era uma tentativa de marginalizar o MFA. Já agora, apenas uma nota, peço desculpa, só uma nota muito breve, porque parece que já descobrimos tudo, mas não descobrimos pouca coisa. Mas, sem dúvida, que o objetivo dos golpes do Spínola, Palma Carlos, 28 de setembro e 11 de março, no fundo o que pretendia era, numa pulsão caudilhista, como aqui referi, era legitimar o seu poder. E é curioso que tanto na Primeira República, quando foi o golpe de Sidónio Pais, foi um golpe militar brutal, em dezembro de 1917, ele, passado 5 meses, o Presidente da República era eleito pelo Parlamento, ele fez-se eleger por uma eleição direta, de forma a legitimar o seu poder. E o Carmona, a mesma coisa. Enquanto os dois chefes do 28 de maio, o Mendes Cabeçadas e o Gomes da Costa, foram chefes de Estado sucessivamente em poucas semanas, o chefe militar, que os conspiradores, designadamente a União dos Interesses Económicos, que lhes convinha, era o general Carmona, que de facto abriu as portas de poder ao Salazar por 40 anos. Mas também ele, depois, 28 de maio de 1926, em março de 1928, fez-se eleger também por uma eleição direta, para legitimar o seu poder. Portanto, é muito parecido. E o Spínola também pretendeu sempre isso, adiar a eleição da Assembleia Constituinte, que segundo devia ser no prazo de um ano, e antecipar pela sua própria eleição. Aliás, ele logo a seguir, ao 25 de Abril, fez-se passear aí pelas paradas militares, pelas paradas das unidades militares, em comícios de ocasião, etc., mostrando, já criticando os falsos portugueses, a terra queimada, a desgraça, o caos, a anarquia que havia em Portugal, e Portugal precisava de um chefe. Nós nunca usámos com os espanhóis um caudilho, o Franca, que era caudilho de Espanha, pela graça de Deus, mas era isso que ele pretendia. No fundo, era o poder político. Se tal linha tivesse prevalecido, pois ele é um homem tão ligado aos interesses económicos dominantes no tempo da ditadura, certamente a Revolução Portuguesa não teria acontecido, pelo menos desta forma. Pois sobre o pronunciamento de Tancos já foi feita aqui uma referência. Há muitos livros. Estes dois que eu cito mais, o livro branco e o livro de Manuel Begonha, porque são livros abrangentes, permitem historiar a vida da Quinta Divisão. Mas, felizmente, há muitos outros livros. Já foram aqui citados pelo Dr. Simões. Há vários livros, o próprio Durão Clemente já aqui o referi, há muitas referências dispersas. Penso que o próprio Coronel Aranda da Silva tem também um trabalho sobre a Quinta Divisão. E há vários testemunhos. Portanto, nunca serão demais todos os testemunhos, todas as obras que possam
fazer justiça e falar verdade sobre a 5ª Divisão. Porque isso é que é o fundamental. Os adversários, os inimigos contra-revolucionários, é natural que estivessem contra a 5ª Divisão. Tudo, quando tocasse na comunicação, na informação, era tratado pela direita com uma máxima diligência. Eles não toleram, essa gente não tolera que haja pluralismo, que haja pluralidade de vozes na informação. Mas se nós consultarmos os jornais do período revolucionário, vejam a diferença. Vejam a diferença relativamente à informação de hoje. Como ela era efetivamente plural, como ela era viva, como trazia notícias, como fazia informação. E esse período, de facto, foi extraordinário. E, aliás, o Dr. Soares chamou à sua cruzada por esse país fora a Batalha da Informação. Pois, mas havia liberdade. Havia liberdade, tanto nos principais órgãos de informação, como depois também em todos os jornais da direita, da extrema-direita. Até a CIP criou um jornal, que era um jornal novo, o diretor passado poucos meses. Apesar de tudo, de facto, vivemos um período de grande liberdade de informação. Todos tinham direito a ter jornais e exporem a sua opinião. Mas eles não toleravam é que, digamos, o país real, a nossa revolução, tivesse naqueles órgãos de informação uma informação muito isenta e muito completa. Vale a pena voltarmos atrás nos arquivos e verificar o que se passou. Muito obrigado. Bom, então, dou a palavra ao Honorable. Peço desculpa, é só um minuto para esclarecer uma coisa. Não é uma coisa de menor importância a história de 3 grupos, ou de 4, ou de 5. Porque já antes do 28 de setembro, antes do golpe de Paulo Carlos, no dia 25, já Cepino quis atrapalhar a revolução, atrapalhar a liberdade e atrapalhar o nosso plano político do MFA. Mas há uma data que é mal referida, apesar de ter havido o senhor que disse no outro dia, no filme da conspiração, que, como não estava cá, fizeram a asneira, é o 16 de março. O 16 de março, já por Belo Monge e por Casa Nova Ferreira, vindos da Guiné, no dia 4 de março, só foram convencidos a aderir, os pinolistas só foram convencidos a aderir ao MFA, que é um movimento coletivo, onde não há, por muito que custe, e sem tirar o mérito a pessoas de coragem, onde não há heróis, há pessoas de coragem, não há heróis. Há pessoas de coragem, muito particularmente Salgueiro Maia, Costa Martins e os outros, Cabo e Alfés, que não cumpriram as ordens de um contra-revolucionário, de um contra-abrigo. Relativamente, no dia 4 de março, eu, que era da comissão do MFA na Guiné, por onde tinha sido expulso depois de ter estado no Congresso da Oposição Democrática em Aveiro, os majores spinolistas, recentes majores spinolistas, não aderiram ao nosso movimento na Guiné, o qual em outubro já era MFA, já tinha a Marinha e a Força Aérea. Os spinolistas só aderiram ao nosso movimento, nomeadamente o comandante dos paraquedistas, depois de ser autorizado por nós a vir perguntar ao general Spínola se poderia aderir ao movimento de capitães. E veio a Lisboa com um de nós fazer esse encontro com o general Spínola. Em 4 de março, regressam a Lisboa Manuel Monge, já major, e Casa Nova Ferreira, vinham avisados por mim, da Comissão de Cultura, Vasco Lourenço, Hugo Santos,
e hotel. Como sabem, hotel e Salgueiro e outros estavam connosco em agosto e setembro de 73. Portanto, havia uma tentativa do General Spínola se antecipar ao nosso MFA. Ok? Ok? Não, foi assim. Muito obrigado. Bom, estamos então com o tema densificado e diria que tratado. Será sempre um debate infindável se o perspectivarmos para além daquilo que foi, de facto, a intervenção da 5ª Divisão no processo revolucionário e alargarmos a janela do tempo às origens do MFA e o prolongarmos para lá do fim efetivo da atividade da 5ª Divisão. Não era esse o nosso objetivo, mas as observações e comentários que foram feitos são bem-vindos e ficam registados. Sobre a questão que foi colocada a propósito de a Associação Conquistas da Revolução não se chamar a Associação Vasconcelos, os comentários que já foram feitos são QB e esta sessão não visa debater essa temática. No entanto, o Sarabando decidiu, de alguma maneira, antecipar as referências à grande iniciativa que a ACR tem em marcha e que já foi objeto aqui de uma sessão pública no dia 5 de outubro do passado ano, e a que me irei referir nas minhas palavras de encerramento no final da sessão. Damos assim por terminada esta primeira sessão. Eu vou pedir a paciência a todos para um curto intervalo de alguns minutos, diria que 5, 6 minutos, porque há imponderáveis que a idade aconselha sejam resolvidos em momento próprio. Muito obrigado. Agora